Sim, o minimalismo não é para todo mundo. Talvez não seja para você. Eu vou falar para vocês motivos para você entender como vocês podem descobrir se o minimalismo é uma coisa para vocês, se vocês estão preparadas para colocar o minimalismo na vida de vocês. Eu recebo muitos comentários das pessoas falando: o minimalismo não é para mim, eu não consigo viver com pouca coisa, eu preciso de mais roupa porque eu vivo no frio. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso e vai entender em que momento eu posso aplicar o minimalismo, se eu vou conseguir aplicar ele na minha vida e se eu realmente preciso. É uma necessidade minha ou eu só estou fazendo isso porque a moda agora é ser minimalista? Eu já sou minimalista há quase 5 anos. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo 5 anos sendo minimalista. E o que mudou na minha vida desses 5 anos? Eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo vai ser muito incrível, porque muita coisa mudou. Mas eu nem sempre fui minimalista, eu nem sempre fui minimalista ao extremo. Eu já fui essencialista, já voltei pro minimalismo, já voltei a ser acumuladora, já desci de novo. Porque você precisa entender que é uma construção e ela nunca vai ser linear, porque você tem momentos e fases da sua vida que podem estar mudando a forma como você vê o estilo de vida, como você aplica ele na sua rotina, no seu cotidiano. Então, se você está interessado em assistir esse vídeo, vem comigo. O minimalismo, ele virou um estilo de vida que se popularizou muito, né? Que é sinônimo para muitos de libertação, de organização, de mudança de vida. Mas eu vou mostrar para vocês que existem situações em que o minimalismo ele não é para você. Eu acredito que todo mundo pode se adaptar a esse estilo de vida, porém existem momentos e situações e nichos, áreas da nossa vida que o minimalismo não vai funcionar, não vai ser algo funcional. Então a primeira coisa é que você pode achar que o minimalismo é um ato, né, se configura em um ato e uma atitude de abandono da sua cultura, abandono cultural e da sua história, abandono histórico, né? A partir do momento que você adota o estilo de vida, você começa a ter muito menos coisas, a viver com menos. E para muitas pessoas é muito difícil abandonar objetos, fotos, álbuns, objetos que têm um valor sentimental, que foi passado de geração para geração, hábitos culturais, né, que você tinha com a sua família, de todo aniversário fazer festa, gastar com festa, e então para você não consegue colocar esse estilo de vida na sua vida porque você sente que você está deixando a sua cultura, a sua forma anterior de pensar, a forma como você agia e via as coisas, as pessoas, as relações com as pessoas. Você deixa de comemorar datas e fazer eventos, coisas que era comum da sua cultura. Então, para você isso se configura como um abandono cultural. E histórico é porque você não consegue abandonar os locais que você tá apegado, né, que fazem parte ali da sua história. Você não consegue sair da sua casa gigante que te dá maior trabalho, te faz ter muito gasto porque seus filhos cresceram ali, foi ali que você se casou e foi morar com seu marido, e aí você não consegue abandonar isso para ir para um lugar menor, onde você vai ter menos gasto, onde você vai ter mais controle, vai conseguir fazer manutenção, não vai ficar tão desgastado. Então você é muito apegada à história, à sua cultura. Então realmente, se você ainda é muito apegado a isso, se você não está pronto para desapegar disso, não tem como o minimalismo ser para você, porque vai ser uma briga terrível, vai ser assim uma oposição. Vai ser tipo, como minha mãe diz, dar murro em ponta de faca, porque você vai querer fazer as coisas e vai querer ter as coisas, e o minimalismo, ele precisa que haja uma redução, né? Haja uma reestruturação do seu estilo de vida, e aí não é pra você realmente.
Se você não tá pronto ainda para isso, eu costumo dizer que o minimalismo ele é para pessoas que estão prontas para mudar e para viver com o mínimo, para se libertar e abandonar questões que os aprisionavam, os prendiam em rituais, em excesso de objetos que não são necessários na vida, né, que às vezes podem até te prejudicar assim, mentalmente, mas se você ainda é muito apegado nisso, abandonar isso seria uma grande ruptura, seria muito difícil, seria algo que lhe traria angústia mesmo, sofrimento. Então, adotar um estilo de vida você não pode fazer com que ele vire um sofrimento, então você não está preparado, você precisa de mais tempo, de mais conhecimento sobre o assunto e realmente querer. Então esse é o primeiro motivo pelo qual o minimalismo não é para você. Coloco aí entre aspas ainda, porque tudo é mutável, né? Mas se você ainda tá muito apegada, ainda não é para você. O minimalismo não é para você. Você se culpar por estar tirando coisas. No minimalismo é muito comum a gente fazer desapego. Desapegar de roupas, bolsas, sapatos, porque aquilo tá em excesso, a gente não se identifica mais, aquilo não cabe mais na nossa realidade, na nossa rotina, então a gente faz muitos desapegos. Agora o que acontece é uma pessoa que ela quer adotar um estilo de vida, começa desapegando e aí começam a aparecer algumas questões. Questões como, será que eu não vou precisar disso depois? Será que eu não vou sentir falta? Imagina a cena, você tentando destralhar ali no seu guarda-roupa, você fez um monte de roupa e aí você pensa, essa aqui eu vou destralhar. Ai, mas eu acho que eu vou precisar dessa blusinha aqui no frio. Ah, mas eu amo essa blusinha, eu ganhei essa blusinha da minha melhor amiga. E aí você fica nessa dúvida e essa dúvida te gera ansiedade e essa dúvida te causa uma pressão onde eu preciso destralhar, eu preciso fazer isso, eu só vou ser minimalista se eu viver com pouca roupa. Sendo que você ainda não está preparado. Eu acredito que o destralho, o desapego, doação, é uma coisa que você precisa entender o processo da roupa, entender o seu momento e entender que você está preparado para abandonar, você está preparado para desapegar. E se você não tiver, isso vai te gerar muitas dúvidas, muitas questões, como essas que eu falei, né? Se eu vou precisar? E se um dia fizer frio e eu precisar dessa blusinha, não vou ter mais essa blusinha? E se eu mudar de ideia e depois quiser essa roupa, como é que eu vou fazer para ter ela de volta? Então, se você tem essas dúvidas, você começa a gerar ansiedade, medo, dúvida, apego. Então, você ainda não está preparado. Você quer, mas você ainda não está preparada. Então, assim, eu acredito que você precisa de um tempo para amadurecer isso. Eu falo aqui sobre a caixinha do talvez, que é um método que eu uso, que ele vai de 3, 6 a 1 ano, onde eu separo as coisas que eu tenho dúvida se eu quero destralhar. Se durante esse período, né, eu não usar, não for atrás, não tiver necessidade, eu continuar sentindo vontade de desapegar daquilo, eu desapego. Mas eu já tenho esse preparo, eu já consigo desapegar, mas tem gente que não consegue. Então você não está preparado, o minimalismo ainda não é para você, se você ainda não consegue desapegar das coisas, dos objetos, daquilo que não funciona mais para você. Se você sabe que você não usa, mas você ainda quer manter, é porque você não está preparada para desapegar, então o minimalismo não vai ser ainda para você. Aqui no canal eu vejo muitas pessoas falando, nossa, parabéns, eu queria muito ser assim, mas eu não consigo, porque aqui na minha cidade faz frio e eu preciso ter muito mais peças, senão eu passo frio, ou então eu não consigo, porque eu trabalho fora, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu preciso ter muita coisa. E as pessoas, elas não entendem que o minimalismo, ele vai de acordo com a sua necessidade. Então, eu sou minimalista tendo 100 peças de roupa, se eu trabalho todo dia, se eu vou à academia, se eu tenho as estações bem definidas, né? Verão, inverno. Aqui em Manaus não tem assim estação bem definida. É verãozão o ano inteiro. No final do ano, dezembro, janeiro, que tem um período de chuvas ali. Mas não é uma chuva assim que gera um frio de você ter que colocar casaco e tudo. Você veste uma camisa, uma jaqueta,
um jeans e um tênis, você já tá protegidinha ali do frio, não frio intenso, sabe? Mas eu sei que tem lugares do mundo, do nosso país, que são muito frios e você vai precisar ter mais roupa. Você vai ser minimalista na questão de saber o que é necessário, entendeu? Por exemplo, eu tenho 7 casacos, porque eu passo frio, mas você precisa ter 7 casacos? Eu preciso ter 7 casacos porque é difícil para lavar e difícil para secar, não tem secadora, demora. Então, beleza, você tem 7 casacos, você é minimalista ainda, porque você tem um para cada dia. Você não tem 17, 27, você não tem casaco de couro de bicho ou de pelúcia que você nunca usa, sabe? É não ficar, não manter coisas que você não usa numa esperança de usar um dia. Um dia eu vou para um lugar bem chique, aí eu vou usar esse casaco aqui de pelo, de pelúcia. E esse dia nunca chega, entendeu? Você pode ser minimalista dentro da sua forma de vida, dentro da sua necessidade. Viver só com o necessário, né, é ser minimalista. E se você ainda não entende o que é necessário para você, é porque você ainda não se entende, você ainda não sabe o que funciona. Por exemplo, eu tenho 2 calças jeans. Eu uso uma diariamente pro meu trabalho. Eu tô até com ela aqui, ó. Tô até com ela. Eu amo essa calça, ela é bem wide leg, assim, bem frouxona. Eu fico super confortável. Eu uso ela pro trabalho. E eu tenho uma outra calça que é estilo boyfriend. Ela não é wide leg, ela tem uns detalhezinhos de umas flores. E eu uso quando tem algum evento no trabalho. 1, 2 vezes no mês tem um evento no trabalho, reunião, dia da família da escola, algum evento, aí eu uso ela. Ou aos finais de semana pra sair. Eu só preciso delas. Eu não preciso de mais nada. Vou comprar uma preta também, porque... Mas eu não vou usar. Eu não tenho necessidade. Só as 2 já me cabem. Entendeu? Agora, se você for uma pessoa que trabalha, aí sai com seu noivo, e aí faz faculdade, pós-graduação, mestrado, não sei, vai à igreja, você vai precisar ter pelo menos umas 4 calças. Mas você não deixa de ser minimalista. E quando a pessoa não entende isso, ela não entende que o mínimo é adequado à sua realidade, porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu não sou minimalista porque eu tenho tantos vestidos, mas aí a pessoa frequenta a igreja, a pessoa usa vestido o dia inteiro em casa, usa para trabalhar, ela continua sendo minimalista porque ela tem o que ela usa, e a maioria das pessoas não consegue entender que não é sobre quantidade. Minimalista quem tem 7 blusas, 7 calças, 7 saias, não é isso. É sobre entender o que é o mínimo para você, o que é o essencial, o que vale, o que deve existir na sua vida para que ela seja leve, prática, funcional. E isso é o minimalismo. As pessoas falam assim: eu acho que isso aí é o essencialismo, o minimalismo é viver só com um mesmo. Eu discordo, gente. Eu tenho muita coisa que eu tenho só uma. Muita coisa mesmo. Eu tenho só um tênis. Mas, se eu precisar de um outro tênis, eu compro outro tênis e eu não deixo de ser minimalista porque não é mais um, é 2. Eu discordo de o minimalismo ser uma coisa de cada. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que minimalismo é você viver com intenção e ter as coisas funcionais na sua vida. E a quantidade não importa. Agora, se você não consegue, não entra na sua cabeça: eu não consigo ser minimalista, eu não consigo ter só o que eu preciso, eu não consigo viver com pouco. Você ainda não tá pronta, o minimalismo não é pra você. Quando você se bitola a números, a quantidades exatas, tem que ser dessa forma. Só pode ser roupa preta, só pode ser nude. Aí o minimalismo não é pra você, porque você não tá entendendo o que é esse estilo de vida. E você não tá entendendo que ele vai funcionar de diversas formas, de acordo com a realidade de cada pessoa. Se vocês não concordam com isso que eu tô falando, tudo bem, mas pra mim, eu sinto que o minimalismo é isso. E eu sou uma pessoa minimalista dentro da minha realidade. Quem assiste aqui meus vídeos do canal sabe que eu sou minimalista. Tem gente que diz que a minha casa é pelada, tem gente que diz que eu não tenho nada. Tem gente que já chegou a dizer: meu Deus, mas aí você já tá comprando muita coisa, já não é mais minimalista. Isso vai acontecer porque as pessoas, elas veem o minimalismo de forma diferente.
E essa é a minha forma de ver, de entender, e a forma que funciona pra mim. Mas se você não consegue entender que o minimalismo é de acordo com cada pessoa, com a realidade de cada pessoa, você não tá pronto pra ser minimalista. O minimalismo não cabe na sua vida, não cabe pra você, porque você tá muito bitolada ainda em padrões, e o minimalismo não é um padrão, não é uma caixinha fechada. Ele é amplo, né? Ele abraça várias pessoas, várias realidades, e isso que é legal assim, dele. Às vezes eu me considero um pouco essencialista em algumas áreas. Tem áreas que eu sou mais essencialista e tem áreas que eu sou mais minimalista. Eu me considero super minimalista no meu guarda-roupa, mas já na minha cozinha eu já me considero essencialista, porque eu tenho coisas para os outros, né? Tipo copo, eu tenho 6 copos, eu não preciso de 6 copos. 2 copos pra mim tava ótimo, porque é um pra mim e pro meu namorado, mas eu comprei a lei porque às vezes eu recebo visita, e aí é legal ter um copo pra oferecer uma água, né? E aí eu já saio ali do minimalismo, porque eu não tenho só o que é essencial pra mim, eu pensei no outro, entendeu? E um pouco minimalista, um pouco essencialista. Me diz aí nos comentários, eu sou o quê? O que eu sou? Tô com um problema de dúvida de o que eu sou. Quem sou eu? Eu sou minimalista, eu sou essencialista? Na visão de vocês que me acompanham, o que eu sou? Coloca aí nos comentários. O outro motivo de que o minimalismo não é pra você é quando você acredita que o minimalismo é uma coisa que é pra gente rica. E tem um lado oposto, que tem gente que acha que é minimalista porque é pobre, por obrigação. Tem esses dois extremos, entendeu? Eu não posso ser minimalista, eu preciso ter muita coisa, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa super cara. Só é minimalista gente que tem dinheiro para comprar coisas super caras. E fica essa confusão maluca dentro da cabeça das pessoas, e isso deixa as pessoas menos preparadas ainda para viver esse estilo de vida, e é muito mais difícil para elas colocar esse estilo de vida em prática, e acaba não sendo para elas, porque ou elas entendem que elas são minimalistas porque são pobres e se obrigam a ser minimalista, a viver com o mínimo, ou elas veem que o minimalismo é só pra gente rica. Quando você é muito rica, que você pode ter só um salto, mas aí vai ser o melhor salto, o salto de mais qualidade, o salto que vai durar a vida toda, o salto perfeito, o salto com couro de não sei o que lá, entendeu? Existe essa dualidade. E estudando sobre o minimalismo, eu vi as duas coisas, eu vi as duas realidades, e eu entendi que tem essas duas visões, e é muito louco pensar num estilo para dois lados, né, da moeda. Pro lado das pessoas que têm poucos recursos e são obrigadas a viver com menos, e aí elas acham que isso é minimalismo, e não é minimalismo. E tem as pessoas que se intitulam minimalistas, têm um poder aquisitivo, usam o estilo minimalista, só que assim, é o minimalismo no estilo, sabe? O estilo de roupa, o estilo de arquitetura da sua casa, o estilo de rotina, né? É uma coisa assim mais glamurosa. E existe também, né, pessoas minimalistas muito ricas. E o minimalismo, ele não vai ser pra você quando você tá aí no meio dessa situação. Ou você acha que é só pra pobre, ou você acha que é só pra rico. Então o minimalismo ainda não é pra você, porque um não entende o que é o minimalismo, o outro como eu posso dizer, rotula, nicha, fecha o minimalismo, é só pra rico. O outro é só para pobre, sendo que o minimalismo não é só para pobre. É uma falta de entendimento, de conhecimento, de leitura, de estudo, né? Porque o minimalismo é algo muito mais amplo. Para você entender assim um pouco do minimalismo, eu vou dar algumas dicas, né? The Minimalist, que é uma série que tem na Netflix. O livro Menos é Mais, o livro Essencialismo, que tem essa coisa do minimalismo também. Assiste os realities da Marie Kondo, que ela vai nas casas das pessoas, né? Organiza ali a casa das pessoas.
e assistir vídeos no YouTube de pessoas que falam sobre minimalismo, que vocês vão se impressionar, porque é uma coisa assim totalmente diferente dessa dualidade que as pessoas querem impor, querem colocar. Se você tá dentro desses questionamentos, se você tá perdido, você tá igual cego em tiroteio, o minimalismo não é pra você. Mas eu tenho certeza que se você tá nesse vídeo, você tem aquele sentimentozinho. Se você acompanha o meu canal e ainda não é minimalista, você tem aquela vontadezinha. E eu acredito que pra gente realizar, implementar, fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente primeiro tem que estar preparada. E para estar preparada, a gente precisa estudar, conhecer, estudar o território que a gente quer entrar, que a gente quer introduzir na nossa vida. Então, pesquisem, vejam aí essas coisas que eu falei, se aprofundem no assunto e depois veja se é para você, veja se é o que você quer e implemente da forma que seja melhor na sua vida. Não vai na cola de ninguém, não vai fazer coisa, mas eu vi lá que fulana faz assim, assim, assado. Mas a vida da fulana, a realidade da fulana é uma e a sua é outra. Aí você vai implementar o minimalismo na sua vida da forma que encaixa ali pra você, da forma que vai trazer praticidade, leveza, organização na sua vida, do jeito que ela precisa, né, necessita. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, deixa sua opinião sobre esse assunto. Você se sente preparada para ser minimalista, para viver o minimalismo? Ou você também ainda tá descobrindo esse caminho? Me diz aí, eu vou amar saber. Um beijão, ótimo final de semana, tchau!